Carlos e Regina desejam que Renato escute Jerônimo. O vingativo se prepara para sair. Jerônimo entra no carro. A represa segue prestes a romper. Renata conta para Augusto que Jerônimo é o herói da cidade. O vilão descobre que Aurora está na igreja. Jerônimo segue dirigindo. Cai em pedras na represa. Começa o deslizamento. Jerônimo vê algo estranho. Ele desce do carro. Jerônimo grita por Renata. Ele acena para a esposa. Ela o vê. Jerônimo segue chamando. Renata pede para Augusto estacionar. Jerônimo não para de gritar. Renata desce e escuta palavras de amor do marido. Jerônimo tenta se dirigir à esposa. Ele é atingido pelo desabamento. Renata tenta entrar na água. Augusto não permite. Jerônimo começa a se afogar. Renata vê tudo. Augusto a segura. Renata tenta se sacrificar pelo marido. Os camponeses chegam no local. Ezequiel percebe que a barragem rompeu. Renata continua sendo segurada. Renata não consegue agir. Jerônimo desaparece. Álvaro chega no consultório. Ele descobre que perdeu tudo. Álvaro conversa com a colega. Ele não sabe como conseguirá atender os pacientes. Elza insinua que Álvaro já não é querido pelos moradores do povoado. Ele a informa que não aceitará os julgamentos dos demais. Elza anuncia que todos culpam Álvaro pela morte de Rafael. Ele a dispensa. Elza apresenta sua renúncia para Álvaro. Ele chama a todos de idiotas. Álvaro desconta sua raiva na mesa. A enfermeira entrega um celular para Inês. A amiga de Regina descobre que falará com o filho. André escuta a voz de Inês. Eles se emocionam. André fala para Inês que a ama. Isidro manda um beijo para a esposa. André comunica para Inês que quer sair do hospital. Ele admite para ela que está com medo. Isidro promete a André que eles seguirão juntos. Inês confessa que o filho continuará no isolamento. Ela admite que André pode ter novas crises. Inês pede para o filho não perder a fé. Isidro tenta levantar o ânimo de André. Carla vai ao quarto de Antônio. Ela celebra a alta dele. Antônio lamenta por não ter notícias de Regina. Carla fala para o ciumento que a tempestade deixou a todos incomunicáveis. Eles temem que Regina corra risco de vida. Carla fala para Antônio que sente medo de José. Ele a informa que pretende viajar para o povoado. Carina pede abrigo para Alzira. Ela relembra a amiga que Augusto deu ordem para Ezequiel. Carina fala para Alzira que não pode ficar na Bonita. Ela assegura para a amiga que dará um jeito na situação. Alzira comenta com Carina que a adora. Um camponês chega na igreja. Ele anuncia que Jerônimo está se afogando. Todos correm para ajudá-lo. Severino reza. Ezequiel, Augusto e Renata correm pelos arredores do local. Eles encontram Jerônimo caído. Augusto pensa em se aproximar. Renata pede para Ezequiel conseguir uma corda. O médico revela para Inês que todos torcem pela recuperação de André. A sócia do Centro da Esperança se sente impotente. Josefina passeia pela clínica. Inês vê Josefina de costas. A sócia do Centro da Esperança reage abismada. Inês faz perguntas sobre Josefina para a enfermeira. A sócia do Centro da Esperança
descobre que Josefina é esposa de Gonçalo. A enfermeira revela para Inês que Roberta perdeu o bebê. Inês não permite que Josefina a veja. Josefina fala para Roberta que odeia hospitais. Josefina decide mentir para Gonçalo. Ela liga para o marido. Josefina inventa para Gonçalo, que levou Roberta para um spa. Ela o informa que a invejosa não dormirá em casa. Josefina promete a Gonçalo que Roberta estará pronta para o casamento. O ricaço insinua que a esposa está cometendo uma loucura. Gonçalo pede para Josefina mimar Roberta. Roberta continua para Josefina, que Gonçalo não engolirá a história. Josefina informa a filha que sabe bem como agir. Constanza chega na mansão. Ela deseja falar com Roberta. Eulália conta para Constanza que a invejosa saiu. Começa o resgate de Jerônimo. Ele continua desacordado. Lázaro usa a corda. Ele grita por Jerônimo. Ezequiel se aproxima. Lázaro atravessa a correnteza. O capataz se desequilibra. Lázaro alcança Jerônimo. Ele pede para Ezequiel jogar a outra corda. Lázaro examina Jerônimo. Renata quase tem um troço. Daniel lamenta a partida de Branca. Ele ressalta que sentirá saudade dela. Branca diz para Daniel que eles não vão perder contato. Ela cobra o empenho dele. Branca pede para Daniel ser os seus olhos na empresa. Ela promete recompensá-lo. Daniel diz para Branca que não quer prejudicar Adriana. A secretária avisa que a baixinha nunca olhará para um pobre coitado. Branca fala para Daniel que pode transformá-lo em um milionário. Lázaro faz uma massagem cardíaca em Jerônimo. Renata percebe que o marido não está respirando. Ela decide fazer uma respiração boca a boca no amado. Jerônimo reage. Renata segura a cabeça do marido. Ela beija a testa dele. Carlos escuta a conversa de Matilde e Manuela. A empregada confessa para a madrinha que teme a morte do galego. Manuela tenta arrancar uma confissão de Matilde. Carlos se esconde. Matilde admite para Manuela que gosta do galego. Carlos escuta tudo. Manuela sorri para o galego. Matilde não nota a presença de Carlos. A empregada comunica para Manuela que está com borboletas no estômago. A cozinheira deduz que Matilde sente apenas apreço por Jerônimo. A empregada informa a madrinha que não pode arriscar a vida de Carlos. Manuel exige que Matilde esqueça a tal da superstição da maldição. A empregada deseja arrancar Carlos do coração. Renata percebe que Jerônimo precisa de atendimento médico. Lázaro anuncia que a estrada para o hospital está inviável. Augusto deseja que Álvaro atenda Jerônimo. Lázaro não permite. Renata descobre que Regina já está no povoado. Ela autoriza que Jerônimo vá para Bonita. Matias fala para Gonçalo que não tem novidades. O bonitão reitera para o pai que não quer Jerônimo no casamento. Gonçalo fala para Matias que o desconhece. Constanza entra em cena, ela exige que Matias diga a verdade. Gonçalo não entende nada. Adriana escreve um e-mail para Renata. Ela deseja que a amiga esteja bem. Adriana pede para Renata responder o e-mail. Daniel vai à sala da baixinha. Ele fala para Adriana que eles precisam ter uma conversa decisiva. Gonçalo descobre que Jerônimo é o suposto pai do filho de Roberta. Matias informa ao ricaço que está se sacrificando por Renata.
Constanza pede para Gonçalo manter a calma. Gonçalo insinua que Matias quer tapar o sol com a peneira. O bonitão pede para Gonçalo não comentar nada com Roberta. Constanza admite que a ideia do contrato pré-nupcial foi dela. Gonçalo sente orgulho de Matias. Ao mesmo tempo, Ricaço odeia Jerônimo. Matias fala para Gonçalo que eles devem respeitar a decisão de Renata. Constanza comenta com o irmão que a vida é complicada. Gonçalo pergunta o que a irmã foi fazer na empresa. Constanza desiste de delatar Roberta e desconversa. Os ricaços seguem estranhando o sumiço de Regina. Adriana fala para Daniel que não pode correspondê-lo. Ele a relembra que Matias está comprometido. Adriana fala para Daniel que o seu coração é do bonitão. Ele insinua que ela o rejeita pela pobreza. Adriana chama Daniel de complexado. O trabalhador insinua que a baixinha é interesseira. Adriana fala para Daniel, que só o vê como amigo. Ela sugere que ele não perca tempo. Renata grita por Regina. A viúva pede para levarem Jerônimo para o quarto. Regina anuncia que precisa de água e de vacina antitetânica. Carlos encara Augusto. Jerônimo é colocado na cama. Regina pede para Renata tirar a roupa do marido. Ela obriga o amado a reagir. Renata cobre Jerônimo. Ela coloca um roupão. Renata vai para debaixo da coberta com Jerônimo. Ele volta a apagar. Renata fala para Jerônimo que precisa dele, ele sussurra. Renata escuta a declaração de Jerônimo. Ela o beija. Matilde vê os pombi. Jerônimo segura Renata. Ela percebe que está cometendo uma loucura. Renata ressalta que Jerônimo a fez perder a razão. Ela deseja ouvir o que o vingativo tem a dizer. Renata lamenta por não deixar de amar Jerônimo. Regina e Manuela preparam um caldo de frango. Carlos deseja ajudar. Ele fala para Regina que já se sente bem. A viúva sugere que Carlos organize os desabrigados. O galego comenta com Manuela que Jerônimo foi benevolente. Regina leva a bandeja. Matilde fala para a viúva que não deixou as mantas no quarto. Ela insinua para Regina que Renata está se aproveitando de Jerônimo. A viúva sorri. Regina fala para Matilde que o calor humano faz os doentes se recuperarem. Augusto escuta Josefina falar para Roberta, que irá ao banco. A víbora percebe que não poderá pagar o hospital com um cartão de crédito. Josefina beija a testa da filha. Roberta continua que a mãe nunca falha. Josefina não aceita ser censurada pela filha. Roberta percebe que a mãe é capaz de destruir as inimigas. Regina entrega a bandeja para Renata. A viúva percebe que Jerônimo está melhor. Regina ressalta que Renata foi primordial na recuperação do marido. Renata fica desconcertada. Regina acaricia Renata. A viúva sugere que a mocinha se troque. Renata relembra que a sua mala está com Augusto. Regina assegura para a mocinha que Jerônimo a ama. Renata não acredita. Regina deseja que o amor dos pombinhos triunfe. Renata fala para Augusto que quer pegar a sua roupa, ela o comunica que ficará na Bonita. Renata fala para Augusto que não desistiu de ir para a capital. Ele admite que não a entende. Augusto insinua que Renata busca pretextos para ficar com Jerônimo. Ela reitera que segue disposta a se divorciar. Cantu procura uma tabeliã, ele verifica dados sobre a adoção feita por Gonçalo. Cantu fala para a tabeliã que precisa dos registros do processo.
Ele cita Josefina. A tabeliã fala para Cantu, que conheceu a víbora. Ela comenta com o delegado que Josefina era odiosa. A tabeliã conta para Cantu que Josefina e Gustavo foram amantes,